Olá pessoal, tudo bem? Gabriel Ribeiro falando. Hoje a gente vem estrear nosso primeiro quadro aqui, quadro diferente, que a ideia é que a gente expresse a nossa opinião, que estamos dentro do mercado e trabalhando com isso para saber futuro das profissões com IA. Será que a tua profissão será afetada pela IA? Então esse é um quadro que a gente está lançando. Se você tiver dúvidas, hoje eu vou falar sobre 5 profissões. Se você tiver dúvida no seu trabalho, no seu futuro, vai ser impactado por IA ou não, acesse o perfil do Instagram ou aqui nos comentários e deixe ali a sua profissão que a gente vai fazer essa análise. Eu vou fazer essa análise junto com vocês para que vocês possam saber se o seu futuro será impactado pela IA ou não. Como que vai funcionar a nossa dinâmica? A gente decidiu ter 3 tópicos. Acaba, se empodera ou vai ter pouco impacto. Ou você vira um super-homem, super-mulher com a IA, ou a tua profissão tende a acabar, ou então ela será pouco afetada. Certo? Legal? Bora pro vídeo. Então vamos lá para nossa primeira profissão. Deixa eu perguntar para vocês, e essa profissão é muito chata. Atendente de call center. O que vocês acham? Que vai acabar? Não vai acabar? Será que a IA vai substituir? Quantas pessoas aqui que não ficam bravas de receber ligações? Hoje eu recebo o dia inteiro de operadoras de telefonia me oferecendo plano, dizendo que chegou fibra ótica na minha casa e tudo mais. Agora, se isso já é chato com as pessoas ligando, imagine sem as pessoas ligando. Então, o primeiro ponto é, você que é atendente de call center, será que o seu trabalho está em perigo? Sobre a nossa ótica, acreditamos que sim. Esse é um dos primeiros trabalhos que a IA irá automatizar. Por quê? Porque basicamente é um chatbot. Então hoje existem muitos projetos, a gente vem fazendo projetos aqui dentro também da Bia, para automatizar chatbots, voice bots, toda essa parte de contato que você vai ter com a pessoa. Então, por exemplo, vamos pensar uma empresa de cobrança. Hoje ela fica lá, pingando até a pessoa atender. A pessoa atendeu, isso cai para um atendente. Só que às vezes a pessoa fala, me dá o seu CPF, não sei o que, lá, a pessoa olha e já desliga. E se um chat ali ter uma inteligência por trás, você conseguir conduzindo a pessoa, para que ela não siga aquele roteirinho sempre igual e conseguir envolver para saber se a pessoa realmente vai pagar ou não. Então, esse é um dos trabalhos que mais vem sendo feito, é um dos pontos que mais a gente entende. Então, a nossa análise nessa primeira profissão, que é atendente de call center, é que vai acabar. Então, atendente de call center é uma profissão que tende a acabar. Claro que vai continuar existindo o pessoal que vai treinar esses agentes, esses chatbots, vai continuar tendo o pessoal que vai medir resultados para ver se está funcionando ou não, mas o clássico da profissão, que é aquele monte de gente, eu já fui em empresas às vezes com 300 pessoas, 200 pessoas, aquele mundo de gente, todo um telefoninho ligando, isso tende a acabar. Então essa é a nossa primeira profissão que a gente vem falar do dia de hoje. Vamos para a nossa segunda profissão. Então, a segunda profissão que eu escolhi seria redator. Será que os redatores irão acabar ou não? Quantos de nós que escolhemos escrever uma profissão que sabemos escrever bem? Eu mesmo vou ser honesto, eu sou bem ruim em escrever. Mas o que o ChatGPT vem para empoderar os seres humanos de maneira geral? Então, primeiro é que ele faz, ferramentas como ele faz textos, ele ajuda você a escrever textos. Então, você precisa ter alguém que tenha uma ideia e você joga para o chat para que ele faça essa redação. O redator ele vai sumir? Acredito que não, mas ele pode ser bem empoderado por isso, pode acelerar muito o trabalho e ser muito mais produtivo. Então, o que o redator vai ter que fazer? Vai ter que se transformar. Porque se ele for simplesmente um corretor de texto, entre outras coisas, ele não vai conseguir evoluir, ele vai ter que trabalhar para que ele possa fazer algo a mais, né? Ou, se ele não conseguir fazer algo a mais, que ele tenha uma produtividade muito maior. Então, hoje é muito comum você ter os ghost scripts, por exemplo, que escrevam para o LinkedIn, para essas outras etapas. Isso hoje em dia é totalmente, trocável por um chat GPT bem configurado, por um Gemini da vida.
Mas será que ter um redator mesmo para outras situações é útil? Então essa é uma profissão que eu entendo que ela será mais democrática, você terão outras pessoas que continuam a fazer, mas também ela não morre 100%. Ela só tende a diminuir bastante e sobrarão somente aqueles redatores bons, né? Aqueles que realmente conseguem criar textos que te envolvam. Algo que às vezes é mais difícil para as ferramentas de IA. Vamos trazer um pouquinho agora para o meu mundo aqui. Um programador. E aí? Será que o programador vai acabar? Se eu perguntar aqui no escritório, metade arranca os cabelos. Mas eu entendo que os programadores não irão acabar. Mas o programador que não utilizar a IA, ele vai acabar. Porque hoje foram lançadas diversas ferramentas, então hoje você tem vários softwares que facilitam muito e aceleram muito essa codificação. Aquilo que antes era exclusividade de alguns, e eu digo eu que comecei a programar com meus 13 anos, onde a gente tinha que ler livro mesmo, livro físico. Eu lembro que para aprender a programar Java, eu tive que ler Java 5, que era um livro dessa idade assim, que levava na bolsa. E aquilo, isso acabou. Essa parte facilitou. Hoje é muito mais rápido e mais fácil. Só que a grande diferencial de um bom programador para um programador ruim é a estrutura. É ele entender esse roteiro, essa dinâmica, como que isso vai trabalhar para cima, né? Se ele sabe organizar tabelas e tudo mais, o fluxo que o sistema vai ter, a facilidade e a usabilidade. Então, todo programador bom, ele tem que usar a IA 100% do seu tempo. Só a IA vai fazer o que ele faz? Não, não vai. Mas, fica uma dica. Para coisas simples, a IA vai trocar sim. Nós fomos no evento do Google, né, lá em Vegas, e esse evento do Google ele mostrou uma ferramenta onde a gente dava via telefone, né, lá no telefone, era um orelhão, dava via um orelhão, né, você falava o que você queria no seu aplicativo, os requisitos, e ele montava um sistema 100% funcional para você, os requisitos. Então, eu venho falando aqui para os meus guris aqui no escritório, a IA tem que estar trabalhando junto com você 100%. Legal? Um outro cargo para mim também que a gente vai falar, então, só para fechar, né, entendo que o programador não vai morrer, mas vai se transformar e se empoderar. Então, se ele não souber trabalhar, tudo aquilo que não souber usar IA junto vai morrer, mas o programador em si, se ele se empoderar, ele vai poder ser muito mais produtivo. Analista financeiro. Hoje, analistas em gerais, eles vão ter que passar por uma transformação. O analista financeiro que cria previsão de fluxo, análise de indicadores e lê esses documentos, essa inteligência de saber qual caminho fazer ou qual orientar, dificilmente ele vai se perder. Mas aquele analista que só paga a conta, que só mexe no Excel, que cria, que atualiza planilhinhas aqui, planilhinhas ali. Eu conheço gente, hoje tem consultor de Excel, que é um absurdo, existindo uma empresa grande, um consultor de Excel, mas isso existe bastante. Então, todo mundo neste segmento tende a acabar. O analista, mais a nível de estrategista de finanças e não somente um analista, esse não, mas aquele que faz as coisas básicas do dia a dia, esse tende a acabar. Então, hoje, grandes equipes que validam dados, que cruzam informações, isso tudo aí tende a roubar o seu emprego. Então, o analista financeiro terá, sim, né, um impacto grande, mas em atividades mais simples. E atividades mais específicas não, porque daí tem que usar e entender o contexto, né, como um todo, e não é somente olhando os números que você vai entender. Legal? Então esse também é um que terá uma transformação sim na área muito forte. E agora para um que também é muito próximo da gente, a gente desenvolve aqui, tem parcerias com alguns, que é o SEO. Será que o SEO vai acabar? Acabar eu não sei, mas ele vai sofrer a maior de todas as transformações no mercado. Por quê? Aquele SEO que olhava se as tags estão corretas, se está nas regras do Google, esse daí acabou. Hoje você joga ali numa Manus da vida, que é uma IA chinesa, e essa IA chinesa, ela faz para você toda essa análise e te dá um relatório pronto em PDF que você pode vender para um cliente. Onde ela acessa o teu site e diz, aqui tem, aqui não tem, teu Google Speed está tanto, e ele já detalha tudo.
Mas a grande sacada do SEO, que é atrair o público, entender o comportamento no momento e preparar páginas com conteúdos para que o Google acesse ou as próprias IAs acessem, porque elas vão começar a trabalhar o teu conteúdo e te trazer para frente, para trazer para uma referência dentro do ChatGPT e do próprio Gemini, essa referência, isso vai mudar. Então essa profissão para mim impacta e muito no futuro. E todo o SEO que hoje está no seu quadradinho de, tecnicamente, eu vou olhar uma página, eu vou ver que aqui está faltando os H1s, que está não sei o que. Não, ele tem que focar no conteúdo de qualidade. Então ele vai ter que ser, junto com o redator, criar um conteúdo de qualidade, para que esse conteúdo de qualidade possa atrair as inteligências de IA, para que essas inteligências de IA coloquem o seu conteúdo antes de outros conteúdos de outros SEOs e outros redatores. Então é muito importante essa transformação e essa mudança. Isso daí eu entendo que vai ser no próximo ano, nos próximos 2 anos. É a maior mudança que tem. O Google anunciou que ele começa a usar as pesquisas e os conteúdos de maneira diferente a partir de agora. Então já é importante, todo mundo já está entendendo essa nova dinâmica de um SEO, para que ele possa preparar conteúdos para que o Gemini, quando você fizer uma pesquisa, ou o próprio ChatGPT por ele, possa trazer esse conteúdo. Fora os outros devices, né? TikTok e as outras plataformas, TikTok, Instagram e etc. Hoje não teve nenhuma que teria pouco impacto, mas eu vou dizer uma, para mim talvez tenha muito pouco impacto. Talvez um médico, um clínico geral, esse terá muito pouco impacto, porque ele precisa cuidar das pessoas, está muito próximo das pessoas, mas ele pode se empoderar e acelerar o seu processo com a ajuda da IA. Legal? E uma coisa que é bacana deixar um recado final é, esqueça esse papinho que você olha na internet de que a IA não vai roubar o meu emprego, a IA não sei o quê. Ela vai sim. Se você quiser olhar, você pode prestar atenção e se você não se especializar e souber dominar ela para que ela jogue a seu favor, você vai perder sim. Um exemplo disso é que eu falo hoje dos totens em shopping. Todo mundo falava, não, o totem é só mais um meio de você comprar. No McDonald's, quantos atendentes que tiram pedidos existem ainda? Eu não lembro de ver, talvez um por loja. Antes tinham quantos? 4, 5, 6. Quantos perderam o emprego por causa disso? Então, ou você muda, ou você morre. Gostou do nosso conteúdo? Siga a gente então nas redes sociais, IA ao Cubo. Aqui, todo o nosso conteúdo é baseado naquilo que a gente vive. Então, hoje nós temos uma empresa que desenvolve agentes de inteligência artificial, que é a Bia. E aquilo que você precisar pode contar com a gente. Estaremos produzindo cursos nos próximos dias, né? Lançamento da nossa plataforma de cursos aí, para ajudar vocês, profissionais, a entrarem de cabeça nesse mundo de IA. Legal? Curta, compartilhe, comente e deixe sua profissão aí para nós fazermos análise na semana que vem. Obrigado.